Segunda-feira, 24 de agosto de 2026. Muito bom dia para você, Vale do Paraíba. Tá começando mais um Bora Vale, mais uma semana, mais um programa no ar para te manter muito bem informado, te acompanhar nas primeiras horas do seu dia, tomar aquele café da manhã gostoso juntos e te manter muito bem informado. Tem notícia, tem prestação de serviço, tudo o que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Fim de semana passou voando, hein, gente? O que a gente faz? O ano também tá quase no final já e a gente segue juntos, te acompanhando em todas as manhãs. Olha, você pode mandar sua mensagem no 997825407. Você tem alguma reclamação, algum problema no seu bairro, uma dúvida, alguma situação que precisa da nossa atenção? Manda sua mensagem para cá que a gente daqui a pouquinho coloca a sua participação e você também ajuda a gente a fazer o Bora Vale como em todas as manhãs. Vamos girar nossa reportagem? Vamos lá para nossa redação, hein? Hoje tem participação especial aqui no Bora Vale. Chega mais, Duda Vasconcelos, ao vivo da nossa redação. Duda hoje substituindo Gustavo Bossolani, que tá de folga, uma folguinha merecida, tá descansando um pouquinho nessa segunda-feira. E a Duda dá essa força pra gente na retaguarda do Bora Vale, atualizando as principais informações do dia e do programa de hoje, não é isso, Duda? Seja bem-vinda, muito bom dia para você. Ótimo dia, Lucas. Ótima semana para nós, para você que acompanha a gente aqui no Bora Vale. Gustavo emendou o final de semana, uma segunda-feira emendada ali, 3 dias de descanso merecidos e para mim sempre uma alegria imensa estar aqui no Bora. Repórter gosta de rua, mas eu também adoro estar aqui na redação, junto com você no Bora Vale, que é esse programa, um dos meus favoritos da Band Vale, tá? Bom, segunda-feira, semana começando com um final de semana agitadíssimo, muitas notícias. Vou trazer 2 destaques do programa hoje, Lucas. O primeiro é sobre um caso que o Bora Vale acompanha com exclusividade desde o começo, desde a semana passada. Nós mostramos aqui um vídeo aterrorizante de uma mulher numa conversa com 2 GCMs de Caraguatatuba. Esses 3 GCMs, o que estava na ligação telefônica e os outros 2 que estavam no vídeo foram presos neste sábado. Houve uma audiência de custódia ontem e eles permanecem presos. Daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre essa prisão. E segunda-feira, dia de colocar a vida em ordem, começar a semana, tirar os planos do papel, vamos falar também de oportunidades de emprego. O PAT aqui de São José dos Campos, com mais de 700 vagas disponíveis para vários perfis. Esses são dos 2 destaques do Bora Vale hoje, que está, como sempre, muito recheado de notícia e informação. Lucas. É isso, programa recheado de notícia, informação e prestação de serviço para você que nos acompanha nas primeiras horas do dia. Obrigado, Duda Vasconcelos, sempre competente jornalista aqui do Grupo Band Vale, que daqui a pouco volta com outras informações direto da nossa redação. Vamos girar as nossas câmeras, ver como é que esse dia começa nas cidades da região. Olha só, imagens ao vivo da Martim de Sá, em Caraguatatuba, o belíssimo litoral norte de São Paulo, com dia completamente nublado e com chance de chuva, hein? Mais de 80% de chance de chuva, máxima de 20 graus prevista para essa segunda-feira, viu? O dia segue com esse tempo bastante nublado no litoral e tem alerta da Marinha, viu? Ondas de até 3 metros de altura no litoral norte. Aviso de ressaca. Daqui a pouco a gente traz essas informações completas para você aqui no Bora Vale. Vamos subir a serra, imagens ao vivo de São José dos Campos também para você nesta manhã. Região oeste da cidade, dia que começa também bastante nublado e com chance de chuva em São José dos Campos. As temperaturas sobem apenas até os 22 graus. Na maior cidade do Vale do Paraíba. Daqui a pouquinho a gente fala mais de São José dos Campos e mais dessa mudança no tempo que já estava prevista, viu? Deixa o guarda-chuva por perto porque vai chover em algumas cidades aqui da nossa região. Guarda-chuva e casaco para sair de casa hoje. Bom, a gente está falando de tempo nublado, de chuva, mas esses últimos dias de inverno, principalmente, tem feito muito sol aqui na nossa região. Sol e calor, o que exige proteção, porque sem proteção, algumas marcas podem surgir muito além do bronzeado, viu? Alguns cuidados começam ainda na infância para evitar o câncer de pele. Em pleno inverno brasileiro, olha quem decidiu brilhar com força. E um sol para cada um, graças a Deus. Ai, é uma bênção, né? É um privilégio, na verdade. Em um país tropical de dimensões continentais, a exposição à luz solar acontece praticamente o ano inteiro. E muitas vezes sem a proteção necessária, né?
Passou protetor solar? Não, Trouxe o chapéu? não, Um óculos de sol? nada. Zero proteção? Só divina. Eu fico 10 segundos no sol, eu já vou olhar, eu tô começando a ficar com a pele toda vermelha, marcado já. E é perigoso, né? E essa relação dos brasileiros com o sol começa muito cedo, né? Quando a gente ainda é criança, atravessa a adolescência até chegar à fase adulta. E essa vida inteira de exposição aos raios solares, sem a proteção correta, pode trazer consequências. E chama atenção para a necessidade da prevenção ainda na infância. O sol, nessa fase da infância e da adolescência, promove alterações no DNA. Isso vai ficar como uma memória para a idade adulta. Então, a partir da quarta, quinta década de vida, é que nós passamos a apresentar lesões de câncer de pele ou suspeitas. A exposição solar excessiva é o principal fator de risco para o câncer de pele. A estimativa, de acordo com o INCA, é de 260 mil novos casos de câncer do tipo não melanoma por ano. Já o melanoma, que é menos frequente, atingindo cerca de 5% dos casos, merece atenção especial por ser mais agressivo. No Brasil, infelizmente, a gente tem a cultura de que o bronzeado é sinônimo de saúde. Nem sempre, né? Eu costumo dizer que o sol, sim, é nosso amigo, a gente precisa dele, ele nos fornece muitos benefícios, mas sol sem proteção vira inimigo. Para os casos de câncer melanoma, uma vacina ainda em fase de estudos apresentou resultados promissores. Ela foi testada em pacientes que passaram por cirurgia, mas ainda corriam risco da doença voltar. Em vez de evitar o câncer, o objetivo é tratar o tumor que já existe a partir das mutações genéticas específicas daquele paciente. Essa é uma vacina terapêutica, ou seja, do paciente que já foi tratado cirurgicamente do melanoma, e essa vacina é feita para quê? Para que não haja recidiva, ou seja, células microscópicas que não foram ressecadas, não foram ali identificadas e depois voltam como uma metástase do melanoma. A vacina ainda está em fase de testes, mas a prevenção já é conhecida e reconhecida pela eficácia. 8 horas 27 minutos, a gente vai para a primeira parada aqui no Bora Vale. Daqui a pouquinho, informações ao vivo do primeiro debate para a presidência da República no Grupo Bandeirantes. Já já tem mais notícias para você, não sai daí. Via Vale Shopping apresenta Dog Fashion Day em Taubaté. Domingo, 27 de setembro, no Via Vale Shopping. O mais tradicional evento pet da região vai trazer concursos, prestação de serviço, as novidades do mundo animal, brindes, workshops e a tradicional caminhada solidária. Se inscreva para a nossa caminhada no site dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração animal. Kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Dog Fashion Day, domingo, 27 de setembro, no Via Vale Shopping em Taubaté. Entrada gratuita. Oferecimento Via Vale Shopping, o shopping para toda a família. Polipet, o shopping do seu pet. Pensou em pintar? Bela Tintas é o lugar. Bipet, o universo pet na palma da mão. E Via Auto Shopping. Você quer? O Via Auto tem. Montadora oficial SBS Estruturas para seu evento. Realização Grupo Bandivale. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! Parabéns!
Redenção da Serra, 52 anos. Uma homenagem, Grupo Bandivale. Bora com os pets. Oferecimento Bipet, universo pet na palma da mão. Estamos de volta com o Bora Vale para falar de eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. O Grupo Bandeirantes realizou ontem o primeiro debate presidencial das eleições deste ano. Mas o que chamou a atenção foram os púlpitos vazios. Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, que aparecem entre os principais nomes das pesquisas, não participaram desse primeiro debate. Com isso, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury ocuparam o palco e aproveitaram esse encontro para criticar a ausência dos adversários e criticar também a polarização política. Os detalhes agora na reportagem. O primeiro a chegar foi o candidato Renan Santos, do Missão, seguido do candidato Ronaldo Caiado, do PSD. Augusto Cury chegou a anunciar que não participaria do debate quando já estava na frente da emissora. O candidato do Avante disse que era um protesto pela ausência dos candidatos Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. Eu estou protestando por causa da irresponsabilidade deles de não participarem do debate. Depois, reavaliou a decisão e participou do debate. No primeiro bloco, os candidatos responderam a questões feitas pelos mediadores, Adriana Araújo e Eduardo Oineg, e criticaram os candidatos ausentes. O presidente Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL, e Romeu Zema, do Novo. Desrespeitaram a emissora Rede Bandeirantes, desrespeitaram os brasileiros, vivem brigando por aí na internet, botando seus cachorros para ficarem discutindo, mas eles próprios são covardes. Não estão vindo aqui porque não têm coragem de falar sobre os crimes que cometeram. É lógico que é o momento onde a sociedade esperava a presença aqui dos dois pré-candidatos que são também os mais rejeitados no país. Isto mostra, talvez, o porquê da fuga deles, por não terem como explicar os escândalos que estão envolvidos. Durante aproximadamente 1h30, os candidatos puderam discutir os principais temas que serão apresentados aos eleitores durante a campanha. Segurança pública. Eu vou iniciar um banho de sangue contra os membros das facções. Nós vamos passar a rapa nesses caras. Se quiserem lutar, vão encontrar algo que eles nunca viram na vida. Forças federais, guardas municipais e as polícias estaduais atirando em vagabundo como se não houvesse amanhã. Feminicídio. A pessoa normalmente agride a mulher porque ele se acha dono dela como se fosse propriedade dela. É assim que esse covarde trabalha. E nesta hora eu vou apresentar sim ao Congresso Nacional, porque lá sei que serei em condições de aprovar isso, para que haja o confisco dos bens deste covarde. A relação com os Estados Unidos. Vamos pacificar, sem dúvida nenhuma, a relação entre Estados Unidos e o Brasil. Brasil e Estados Unidos. Porque eu sempre fui um homem da pacificação. As discussões sobre o fim da escala 6x1. Não acredite nesses políticos que estão dizendo pra você que você vai trabalhar menos e ganhar mais num país que até as Casas Bahia quebraram. A escala 5x2 atende à necessidade dos trabalhadores. Eles vão poder ter mais tempo com a família, mais qualidade de vida e, consequentemente, produzirão mais. O encontro teve transmissão simultânea dos veículos do Grupo Bandeirantes e também pelo YouTube Band Jornalismo. Participaram da cobertura um pool de veículos parceiros, as TVs Gazeta e Cultura, a Jovem Pan e o Estadão. A Band manteve a tradição e realizou o primeiro debate entre os candidatos à presidência. Nós, mais uma vez, demonstramos numa história de quase 40 anos que é a Casa dos Debates, a Band é a Casa dos Debates, graças a esse aqui que está do meu lado, que é o Fernando Mitre, nós mais uma vez demos uma demonstração de que a Band está ao lado do eleitor, ponto. A ausência no debate não ajuda o candidato, prejudica o candidato e, evidentemente, frustra a opinião pública, frustra o eleitor. É um equívoco que, de vez em quando, aconteceu aqui hoje, mas não prejudicou o capítulo histórico da Band. A Band continua fazendo a sua história, sendo a casa da democracia. E é isso que você, eleitor, precisa ter em mente na hora de escolher o seu candidato, hein? Quem é que dá a cara a tapa para apresentar propostas, para falar sobre melhorias para o nosso país?
tudo isso tem que ser avaliado, hein? 3 candidatos faltaram nos debates aí da Band, o primeiro debate presidencial do Grupo Bandeirantes, momento histórico para o país, onde deveriam ser discutidas as propostas, o que o Brasil necessita para melhorar. 3 candidatos faltaram, mas como disse Fernando Mitre, algo que não prejudicou, felizmente, o andamento do debate desse momento super importante para a democracia. 8h34 agora, vamos aos destaques do plantão policial. Um caso que o Bora Vale acompanha desde a semana passada. Nós falamos com exclusividade na última semana sobre os 3 guardas municipais de Caraguatatuba que estavam sendo investigados por uma má conduta. Eles foram presos nesse final de semana, suspeita de tortura física e psicológica contra uma mulher grávida que aconteceu durante uma abordagem. A audiência de custódia desses 3 guardas confirmou as prisões, eles seguem detidos, não é isso? Duda Vasconcelos chega mais com as informações direto da nossa redação. Caso gravíssimo, né, Duda? Mas que felizmente as autoridades não estão deixando impune, né? Com certeza, Lucas. Eles foram presos no sábado e ontem passaram por audiência de custódia, mas o Tribunal de Justiça, em nota enviada à Band Vale, disse que o processo da prisão ocorreu todo dentro dos trâmites legais e, por isso, prisão temporária mantida por pelo menos 30 dias, enquanto se desenrola, então, a apuração sobre esse caso. Para a gente relembrar, são 3 GCMs investigados sobre essa conduta com suspeita de tortura física e psicológica. O jornalismo da Band Vale apurou que essa mulher que aparece no vídeo usando essa regata branca, ela estava grávida no momento dessa abordagem. O Ministério de São Paulo, também o TJ, investigam se inclusive essa abordagem já não foi irregular, porque esses 3 homens, segundo a apuração, invadiram de maneira irregular a casa dessa mulher para essa abordagem. Nas imagens que a gente vê agora, a mulher aparece conversando com um dos guardas, enquanto um outro está numa ligação telefônica. Assim que termina a chamada, tem uma interação. Essa pessoa que estava no telefone desliga e esses 2 guardas seguem conversando com essa mulher. E então, quando a vítima é agredida, nesse registro a gente consegue até ver o momento em que ela leva um tapa no rosto de um dos GCMs após o término dessa ligação. Nas imagens, então, a Polícia Civil acredita que esse vídeo reforça os indícios de que ela teria sido submetida à violência física e também a constrangimento psicológico durante a abordagem. Outro ponto investigado pela Polícia Civil nesse caso é, como eu falei, a entrada dos agentes na residência da mulher. De acordo com o inquérito, esses 3 guardas teriam invadido o imóvel sem qualquer autorização judicial, uma circunstância que também é apurada pela Delegacia de Caraguatatuba. Na decisão que autorizou as prisões neste sábado, o juiz afirmou que manter os investigados em liberdade, manter esses 3 GCMs em liberdade, poderia atrapalhar o investimento das investigações. O magistrado citou até a possibilidade de intimidação da vítima, porque não são 3 guardas civis municipais. Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba falou que não tolera desvios de conduta e ações como essa, por isso colabora com as investigações. São 3 GCMs. Segundo a nota, 2 tinham cargos comissionados e já foram exonerados, e o terceiro é um servidor efetivo que está afastado preventivamente enquanto responde, então, por esse processo administrativo disciplinar. O município reforça que não compactua com condutas irregulares praticadas por agentes públicos, caso que o Bora Vale deu com exclusividade na semana passada, e agora sim caminhando para um desfecho por pelo menos 30 dias, prisão temporária já autorizada desses 3 guardas civis municipais investigados. Lucas. Cenas lamentáveis, né, Duda, que a gente volta a ver aqui no Bora Vale, essa mulher agredida por um desses agentes. Inclusive, a Duda bem relembrou dessa agressão, desse tapa, como a gente viu nas imagens. E para quem acompanha o áudio, que está inclusive disponível lá no nosso portal bandvale.com, o vídeo completo, no áudio, inclusive, é feita uma agressão verbal de cunho sexual contra essa mulher, assim que esse GCM desfere o tapa contra o rosto dela. Então, uma situação bem grave que está sendo apurada. Felizmente, a Prefeitura de Caraguá se colocando à disposição para apurar esses crimes. Logo após esse tapa, então, o GCM ele faz, né, essa agressão aí de cunho sexual, uma agressão verbal de cunho sexual, e a Prefeitura se colocando então à disposição das autoridades para solucionar esse caso
gravíssimo que a gente deu com exclusividade no Bora Vale aqui na semana passada. Conduta inadmissível desses agentes. A justiça precisa ser feita. Duda Vasconcelos, obrigado pelas informações. Você volta daqui a pouco com mais notícias e informações para o pessoal de casa. Ainda no litoral norte, o CENIPA divulgou um relatório final sobre um acidente com um avião de propaganda aérea em Ubatuba, que aconteceu em janeiro de 2023. Você está vendo as imagens que a gente tem de arquivo desse caso. Segundo a investigação, essa aeronave perdeu a velocidade logo depois do engate da faixa publicitária e não conseguiu ganhar altitude. Na análise técnica, o CENIPA também identificou carbonização nas válvulas de um dos cilindros do motor, o que pode ter provocado a redução da potência. O cercado do aeroporto ali, inclusive, bateu em um poste e parou no meio da Avenida Iperoig. Apesar da gravidade do acidente, o piloto saiu ileso. Detalhes desse caso e desse relatório do CENIPA você acompanha lá no nosso portal bandvale.com, tem informação completa para você, tá bom? Ainda no litoral norte, 2 turistas de 38 anos foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros nesse final de semana, depois de se perderem na trilha do Pico do Baipi, em Ilhabela. 2 mulheres, que são da região de Sorocaba, perderam a orientação durante o percurso e acabaram ficando perdidas em uma área de vegetação muito densa, uma área de mata muito fechada. Os bombeiros foram acionados no final da tarde, entraram na mata, fizeram as buscas e o resgate foi feito em um terreno de difícil acesso, várias subidas íngremes, ribanceiras e travessias aí de córregos. Depois de quase 2 horas de buscas, as 2 turistas foram encontradas ilesas, foram levadas em segurança até a base da trilha, felizmente sem nenhum ferimento. E um incêndio atingiu uma casa na tarde de ontem no bairro Porto Grande, em São Sebastião. O fogo foi registrado em uma residência de cerca de 50 metros quadrados, ali na rua Ítalo do Nascimento. Os bombeiros chegaram até o local, os moradores já tentavam controlar as chamas com mangueiras de jardim e a equipe fez o combate ao incêndio e também o rescaldo, deixando o local em segurança. Felizmente, sem vítimas, sem feridos. Segundo a avaliação inicial, o fogo não causou danos às estruturas vizinhas, às casas vizinhas, local então deixado em segurança. Teve mais incêndio registrado aqui na nossa região nesse final de semana. Olha só essas imagens, um incêndio em vegetação de grandes proporções ali no Parque Interlagos, em São José dos Campos. Fogo que começou por volta das 6h45 da tarde deste domingo, próximo ao duto da Petrobras. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 6.000 metros quadrados atingidos pelas chamas. Chamas que foram controladas com apoio da Defesa Civil. Não houve vítimas, o local também foi deixado em segurança. Felizmente, ninguém se feriu. 8h42 agora, segunda-feira é o dia oficial de colocar a vida em ordem, tirar os planos do papel, e para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, a gente vai trazer agora as vagas do PAT de São José dos Campos. São mais de 700 vagas de emprego abertas, não é isso? Duda Vasconcelos, várias oportunidades, diferentes cargos. Quais são os perfis para essas vagas? 721 vagas, Lucas. Segunda-feira, eu domingo fico pensando, vou voltar para academia, vou marcar médico. E para quem está precisando trocar de emprego ou conseguir um emprego novo, tá aí o empurrãozinho que faltava para segunda-feira se concretizar. Hoje, em São José, 721 oportunidades no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador. A maioria delas, 200 vagas, são para operador de telemarketing. Além das 200 vagas para operador de telemarketing, há mais 50 vagas para a mesma função, destinadas exclusivamente a pessoas portadoras de deficiência. Além disso, tem também 60 postos para montador de acessórios, 36 postos de cozinheiro, 27 de auxiliar de serviço e alimentação, 25 de atendente de lanchonete, 20 de assistente de vendas. Também tem vaga para instalador de linha telefônica e outras 15 vagas para outras oportunidades. O PAT aqui de São José fica na Praça Afonso Pena, funciona das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Chegar com um documento com foto e, se tiver um currículo impresso, já ajuda a acelerar o processo. Quem sabe começar a semana com um emprego novo, hein, Lucas? É isso, Duda, oportunidade
cidade, para quem é da nossa região, para quem é de São José dos Campos. Os detalhes também estão lá no portal bandvale.com. Valeu demais, Duda. Qualquer momento você volta com outras informações. E Taubaté entrou de vez no calendário das grandes provas de corrida de rua, hein? Pela primeira vez, a cidade recebeu uma maratona de 42 quilômetros. Corredores de várias partes do país participaram. Iris veio de Jundiaí e subiu ao pódio. Foi a primeira colocada na categoria geral dos 42 quilômetros, o maior percurso da Taubaté Marathon. A prova exigiu preparo físico e muita resistência dos atletas. Foi bacana, assim, prova dura, eu achei a prova difícil, mas a organização estava muito boa, apesar de que o percurso dava muitas idas e voltas, assim, muito quebradinho, difícil, com muita subida, mas bacana, gostei, o clima ajudou, né? O clima ajudou bastante. Para quem encarou os quilômetros, faltou o ar, o coração acelerou e as pernas se cansaram. Mas na chegada, o sentimento de alegria tomou conta. Os participantes terminaram a prova com medalha no peito. Teve quem correu pela primeira vez e quem renovou as forças para seguir correndo. Primeira vez, a idade também, né? 55 anos, mas graças a Deus consegui. Corri um pouco, andei um pouco, mas cheguei. Foi muito bom. Achei que eu não ia conseguir não, mas no meio do caminho quase que eu parei, mas graças a Deus cheguei aqui, consegui. Pela primeira vez, consegui. Eu corro faz 12 anos já. Comecei com 50, agora estou com 61. E tá aí nativa, não importa a idade. Não importa a idade. Não importa se é 5, se é 10, estamos aí. O William rompeu barreiras. Junto com o filho Guilherme, que tem paralisia cerebral, ele percorreu 42 quilômetros empurrando a cadeira de rodas do menino, seu maior incentivo. Foi fantástico. Ele curtiu, nós curtimos, pessoas vibrando, gritando. Nós incentiva bastante pessoas incentivam nós, não deixa nós parar e nós continua na pegada de chegar nos 42 e graças a Deus conseguimos com muita força e fé. A Taubaté Marathon é um evento histórico para a cidade, que pela primeira vez recebe uma maratona. O evento ajuda ainda a fortalecer o turismo local, atraindo visitantes de todo o Brasil. Ô Matilde, e você veio lá de São Paulo para correr em Taubaté, por quê, mulher? Porque o percurso é lindo, me chamou a atenção pelo percurso e a organização. Já corri com essa organização em outros lugares, foi maravilhoso, então já sabia que ia ser um grande evento aqui. A prova teve percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Ao todo, foram 3.000 inscritos. O trajeto passou por pontos históricos e turísticos de Taubaté, como o sítio do Pica-Pau Amarelo, a estação férrea e o mirante de Quiririm. Já que a gente vai ter uma maratona aqui, que a gente passe por todos os pontos históricos, turísticos, patrimônio da cidade, para a gente contar a história dentro da maratona. E acho que a organização fez muito bem isso. Eu fiz os 5 quilômetros, tirei que caiu. Um pouco acima do tempo que eu gostaria, mas estou feliz de ter terminado. Eu virei um taubatiano há 5 anos quando casei com a minha esposa taubatiana. Então Taubaté é uma paixão, uma cidade maravilhosa, cheia de história, com potencial incrível para trazer grandes eventos. E com apoio de prefeitura, apoio da TV Band, isso me encorajou muito a realizar a primeira edição. Se as pessoas quiserem, eu farei todo ano. 8 horas e 47 minutos, agora a gente vai para uma rápida parada aqui no Bora Vale, daqui a pouco tem mais informação para você e o nosso quadro Bora com os Pets é no instante só, não sai daí. Bom mesmo é viver em São José, bom mesmo é ver a cidade que eu amo. Melhor a cada dia, melhor a cada ano. Bom mesmo é viver em São José. São José dos Campos, 259 anos. Para quem é nascido e criado, ou trazido e adotado, orgulho de viver aqui. Em São José. Vidas transformadas. Pacientes que perderam todos os dentes e recuperaram o sorriso através da prótese sobre implantes. Hoje um pouco da história do Zelito. Então, doutor, eu usava a prótese móvel e ela me incomodava muito, não conseguia mastigar direito.
Aí agora com o implante eu estou muito feliz, ficou muito bom. E você que perdeu todos os dentes e quer fazer uma transformação na sua vida? Aproveite e agende a sua consulta. Ortovip, construindo sorrisos, transformando vidas. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante dessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Bandivale. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Estamos de volta com o Bora Vale. Hoje é dia daquelas dicas sensacionais com os cuidados com os nossos pets. É o Bora com os Pets. Além dos nossos amigos da Bipet, hoje aqui nos nossos estúdios a gente recebe um convidado mais do que especial, o pequeno Toy. Como que é o Toy? É só o nome curto, né? Toicinho. Toicinho. Toy pros íntimos. Toy pros mais íntimos. Eu já tô me sentindo super parceiro do Toy. E aí, gatão? Ó, que belezinha. Gente, é mais um Bora Pros Pets, pessoal da Bipet hoje, a Thalita, a Carol, trazendo pra gente mais informação, uma história super bacana, inclusive do Toy, né? Uma história de superação super legal. Queria que vocês já começassem contando um pouquinho pra gente desse cãozinho da superação aqui. Bom dia pra vocês. Bom dia, Lucas. Bom, comemoramos não, né? A homenagem do animal abandonado. Sim. A semana passada. E essa semana, Dia do Cachorro, também comemoramos. Sim. Na quarta-feira. E aí a gente trouxe o Toy para fazer essa homenagem. O Toy, ele estava abandonado, próximo à minha casa. E foi um encontro de almas, viu, Lucas? Porque não foi a gente que transformou a vida dele. Ele que transformou a nossa vida. A gente sempre gostou muito, né, dos pets aí, dos cachorrinhos, e ele veio para completar a família. Que legal, gente. Tem quanto tempo ele? A gente consegue... Ele tem 3 aninhos. 3 aninhos. Deve ter por volta disso, né? A gente faz sempre uma estimativa quando a gente está falando de resgate, porque a gente não tem muita noção, né? Então, Sim. Uma estimativa. Que legal, gente. Bom, é um entre tantos, né, que são abandonados, infelizmente, pelos tutores que, por algum motivo, né, acabam cometendo esse ato triste, né, de abandonar um cãozinho. É sempre importante a gente falar sobre essa questão da adoção consciente, né? Muito. Algo fundamental para dar um lar para esses bichinhos, né? Mais qualidade de vida para eles. Sim, eles merecem, né? Sim. Eles merecem. Eles são eles que sempre resgatam a gente, né? E claro que a gente precisa estar sempre atento com alguns cuidados sobre isso. Então, quando eu encontro um bicho que está vagando perdido nas ruas, eu preciso tomar cuidado nessa primeira aproximação. Sim. Porque se ele estiver com dor ou se ele estiver assustado, ele pode reagir. E isso não é muito bom nem pra gente nem pra eles, né? Sim. E depois que conseguir fazer então esse resgate, o ideal é levar para um veterinário para fazer as avaliações, para entender se ele está bem de saúde, se não está, se tem alguma questão que precisa ser corrigida, antes de levar para dentro da nossa casa, né? Até porque tem algumas questões, algumas doenças, alguns processos que podem ser transmissíveis, inclusive pra gente. E aí, dentro desses cuidados que você trouxe, vacinação é fundamental, Vacinação né? é fundamental. Vacinação é fundamental. É a única forma que a gente tem de prevenir doenças muito importantes, inclusive agora com uma que a gente está tendo um surto indesejado, Sim. que é a raiva, que é uma zoonose que ela é letal, Sim. tanto para os bichos quanto para as pessoas. Uma doença que já há muitos anos vem sendo controlada, então as pessoas já achavam que nem existia mais, e aí por conta disso param de vacinar, e esse aqui é o problema, quando a gente para de vacinar, então a gente começa a ter de volta esses surtos, como tem acontecido no interior de São Paulo, e em outros estados do Brasil já está tendo alguns casos,
infelizmente. Cuidados importantíssimos, né? Vocês falaram que essa semana, ou semana passada, ou essa semana é a semana do cachorro? O dia do cachorro, quarta-feira. O Dia Mundial do Cachorro, quarta-feira. Quarta-feira. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa data. Eu confesso que eu não conhecia, não sabia que tinha o Dia Mundial do Cachorro, do Animal Abandonado, que foi semana passada também. São duas datas importantíssimas para a gente trazer essa conscientização, né? Isso. Na verdade, esse mês é um mês de datas muito importantes, né? Então, da outra vez nós falamos do agosto verde claro, né? Das doenças dos gatos. Logo depois nós tivemos o dia do cuidador, do protetor dos animais. Legal. E aí o dia do animal abandonado e agora o dia do cachorro. E é uma delícia ter cachorro, né, Lucas? Ter um pet. É uma data para trazer também essa conscientização. Isso que a Carol falou, não é simplesmente adotar, a gente tem que entender todo um contexto por trás dessa adoção, né? Então todos os cuidados. E a BPET vem para organizar tudo isso, com carteira de vacinação, com a indicação desses profissionais qualificados para a gente cuidar deles. Que legal! Só para a gente falar um pouquinho da BPET também, né? O aplicativo de vocês vai estar no ar em novembro? Novembro, nossa inauguração. Legal. Mas para você que está nos assistindo e tem um profissional de confiança, um banho-tosa, um veterinário que você confia, indique a BPET, porque nós estamos buscando profissionais de confiança para que estejam conosco nesse universo, nesse ecossistema. Então, se você tem esse profissional, indique a BPET para eles pelo nosso Instagram, @bipet_clube. E também pelo nosso WhatsApp, enfim, vai ser um prazer dar toda essa assistência e trazer esses profissionais, que é isso que a BPET procura, né, Lucas? Com certeza. E se alguém tiver alguma dúvida também, o WhatsApp do Bora Vale está à disposição, o Instagram da BPET também está aí no nosso vídeo, @bipet_clube, é só o pessoal entrar em contato para receber todas as dicas e informações. Thalita, Carol, obrigado, viu, pelas informações, valeu demais pela presença. Tamo junto, viu, gente? Tchau, Toy! Tchau! A gente vai para mais uma rápida parada, tá, pessoal? Daqui a pouco tem mais informações para você com as belas imagens do nosso toicinho. A gente volta já. Eu sou Rosângela Trindade, de Taubaté, Gorilândia, e eu ganhei. Eu sou Jaque, de São José dos Campos, e eu ganhei. Sou Maria de Pindamonhangaba e já ganhei. Sou Francisco, sou de Redenção da Serra e eu já ganhei. A decisão de mudar de vida é sua. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil. Vale Cap, ajude e concorra. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota, 24 horas, equipamentos de última geração, zeladoria patrimonial, portaria presencial, monitoramento 24 horas, cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria, a força de quem protege. Bom mesmo é viver em São José. Bom mesmo é ver a cidade que eu amo. Melhora cada dia, melhora cada ano. Bom mesmo é viver em São José. São José dos Campos, 259 anos. Pra quem é nascido e criado, ou trazido e adotado, orgulho de viver aqui. Em São José. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora.
Estamos de volta com o Bora Vale, já com a sua participação no 997825407, sua mensagem aqui na tela do Bora Vale. O José Luiz de Jacareí, Lucas Rodrigues, que a nossa semana seja de paz e tranquilidade e de pouca chuva aqui pro Vale, hein? José Luiz, mas tá precisando cair uma aguinha do céu aí. São Pedro tem que dar uma força porque o tempo tá seco. Obrigado pela participação. Claudeci Bevilacqua, de São José dos Campos. Bom dia, Lucas Rodrigues. Lindos desfiles da Independência, festas no distrito de Eugênio de Melo, cheio de histórias do Vale do Paraíba, distrito importantíssimo para São José dos Campos, hein, Claudeci? Obrigado pela sua participação. O Fefe, bom dia, Lucas Rodrigues, sou o Fê de Taubaté, assisto o programa todos os dias. Obrigado, Fê, pela sua participação e audiência de todas as manhãs aqui no Bora Vale. Dá tempo de mais nada, gente. Esse foi o Bora Vale dessa segunda-feira, comecinho de semana. A gente está de volta amanhã às 8h20. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.